Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Na minha casa, recebendo vocês aqui pra gente trocar uma ideia sobre Campeonato Brasileiro e principalmente sobre esse fenômeno, pra mim um fenômeno, chamado Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Um fenômeno semelhante ao Mirassol, com todo respeito aos vascaínos, mas quando o presidente Pedrinho, há alguns meses, deu a declaração de que o Vasco, após vencer um jogo comum, assim, na Bacia das Almas, jogando mal, como sempre, né, disse que o Vasco tinha elenco de G8. Virou uma piada, virou meme, porque o Vasco tinha elenco de G16, né? Isso na melhor das hipóteses. Só que muita coisa aconteceu desde aquela declaração completamente precipitada do presidente vascaíno, o ex-jogador, que jogava muita bola, Pedrinho, né? Até me admirou à época, o Pedrinho, que era craque de bola, dar uma declaração de que o Vasco tinha elenco, time de G8. Naquela época, não só eu, como até os vascaínos, acharam que ele era um piadista e estava produzindo ali uma piada de muito mau gosto, especialmente com os torcedores do Vasco. Só que algumas coisas mudaram. Chegou o Fernando Diniz, que é um treinador bem controverso, É um treinador que passa longe de estar ultrapassado como Renato Gaúcho, Cuca, Mano Menezes, Tite, Filipão. Esses treinadores já não conseguem trazer nada de novo, né? O Fernando Diniz, ele é um treinador controverso. Ele é um treinador que é muito mais perdedor do que vencedor. O único trabalho que deu certo na vida do Fernando Diniz, tirando o seu primeiro trabalho experimental há muitos anos no Campeonato Paulista, com um time pequeno lá no Campeonato Paulista, foi o Fluminense de 2023. Esse foi o único trabalho do Diniz que deu certo. O Diniz já passou pelo Fluminense 70 outras vezes, né? Já passou pelo Vasco outras vezes, inclusive na Série B, que foi um fracasso. Passou pelo São Paulo, passou pelo Cruzeiro, pela seleção brasileira, todos os trabalhos foram com o carimbo do fracasso. Só que o Vasco precisava de um tratamento de choque. O Vasco precisava de um treinador que conseguisse, na base da violência, do discurso violento, do discurso agressivo, tirar alguns jogadores da zona de conforto. O Felipe Coutinho, ele estava fazendo o quê no Brasil? Estava passeando. Essa é que é a grande verdade. O Coutinho estava passeando no futebol brasileiro. Estava tendo um rendimento pior ou semelhante ao do Payet, no Vasco. O Ryan era uma jovem promessa. Beleza, uma jovem promessa, honesta, bacana e tal. Mas nada que chamasse a atenção de ninguém. E o resto do time do Vasco, uma grande porcaria. Vem o Fernando Diniz, e principalmente, talvez a maior surpresa desse Campeonato Brasileiro. A janela de transferências do Vasco. Essa é a maior surpresa, porque o Vasco não tinha dinheiro. O próprio Pedrinho, numa coletiva que ele convoca o Vasco na zona de rebaixamento não faz muito tempo, ele convoca e diz que o Vasco não tem como contratar nenhum craque. O Vasco não vai fazer loucuras financeiras. E o Vasco traz o Nuno. E o Vasco vai trazer o Barros. O Vasco traz o Gomes. O Vasco traz o Robert Renan. Ele vai trazer jogadores que vão se adequar à necessidade de jogo do Fernando Diniz, como num passe de mágica. Essa que é a grande verdade. Porque não dá para dizer que foi planejado. Não, todos esses reforços chegaram de forma muito planejada, ordenada, tal. Planejamento, ordem, é tudo que o Vasco não tinha. E agora a coisa aconteceu. Muito por conta da competência controversa do Fernando Diniz. E para o Vasco isso foi ótimo. Foi um choque de ordem que o Vasco precisava, e não teve com os treinadores anteriores. E o Fernando Diniz consegue trazer longe da estabilidade. O Fernando Diniz é instabilidade o tempo inteiro. É a instabilidade que faz com que o trabalho do Fernando Diniz dê certo.
Se ele tá feliz com você hoje, amanhã ele tá bolado com você. Se ele te elogiou, amanhã ele vai te dar bronca. Fernando Diniz, ele trabalha sempre na linha tênue da loucura, né? Tênue linha da loucura. Isso funcionou com o Vasco da Gama. A janela que o Vasco fez, os jogadores que o Vasco trouxe, a defesa do Vasco, ela era horrorosa, horrível. Então qualquer um que chegasse talvez fosse melhor do que aqueles que estavam. E realmente, os jogadores que chegaram trouxeram uma estabilidade técnica importante para o Vasco. A saída do Matheus Cocão do meio foi providencial e a entrada do Barros foi providencial. O Felipe Coutinho voltou a jogar futebol com tranquilidade porque um meio-campo que protege a zaga faz com que ele não tenha exatamente obrigações defensivas. Então ele consegue pensar apenas em jogar futebol ofensivo. E o Verratti sair. Talvez essa tenha sido a grande mudança, porque como você tira o artilheiro do ano? Como você tira o artilheiro da temporada? É muito difícil uma decisão ser tomada pelo treinador no sentido de tirar o cara que faz gol. Só que da mesma forma que o Verratti era o artilheiro da temporada, ele também aprisionava o Vasco num estilo de jogo. O Vasco precisa jogar bola na área para o Verratti. O Vasco ficava refém do Lucas Piton cruzando para o Verratti. E sem o Verratti, isso não acontece mais. O Vasco perdeu a referência, mas o Vasco ganhou em termos de futebol. O Ryan assumiu o protagonismo que ele nunca teve. O Felipe Coutinho assume o protagonismo que se esperava dele. O Nuno Moreira começa a mostrar um futebol que ninguém esperava que ele tivesse num curto prazo. E aí, o torcedor do Vasco passa a ter esperança de que, inclusive, peças que vêm para composição de elenco, como o Tietê, passem a funcionar. Passem a funcionar com qualidade. Um Paulo Henrique, que sempre foi a flor no deserto do Vasco, ele passasse a ter com quem jogar. E o futebol do Paulo Henrique também subiu de produção. O Léo Jardim já passou a não ser o goleiro mais agredido do campeonato. Por quê? Porque o Vasco também agride agora. Então, o que era uma piada há alguns meses atrás, com o Pedrinho falando que o Vasco era time de G8, hoje o Vasco está no G8. Se vai permanecer no G8 é outra história. Mas não se pode descartar a possibilidade de o Vasco brigar hoje por G6. Matematicamente, é uma briga possível. Se o Botafogo, hoje quinto colocado, matematicamente briga por G4, ele está a 6 pontos do Mirassol. O Vasco, que hoje é o oitavo colocado, está a 7 pontos do sexto, que é o Bahia, e do quinto, que é o Botafogo também, está a 7 pontos do Botafogo. Eu não posso dizer que o Vasco não briga por G6 na atual situação. Faltando 9 rodadas, a 7 pontos do G6, o Vasco briga por G6. O sonho, a ilusão, o que era impossível, se tornou realidade. O Vasco hoje está a 2 pontos do próprio Fluminense, adversário vencido no dia de ontem. E aí agora, talvez o Vasco seja o time que esteja no embalo mais positivo, com a seta mais apontada para cima, de todos esses que estão na briga aí pelas 2 vagas, a quinta e a sexta vaga. Não estou colocando o Mirassol porque o Mirassol está bem no campeonato, né? Não estou tirando o Cruzeiro, que é terceiro colocado, porque o Cruzeiro também mantém a sua regularidade de vitórias. Não está mais jogando aquele futebol vistoso, mas perde um, ganha outro. Tá? Empata um ali, empata outro, ganha. O Cruzeiro mantém a sua regularidade para se manter ali no G4. Dificilmente o Cruzeiro vai sair do bloco dos 4 melhores colocados. O que o Vasco vislumbra é o G6, mas o Vasco também sonha com G8. Se tivermos um brasileiro campeão da Libertadores, se tivermos o próprio Vasco campeão da Copa do Brasil, o Vasco está na Libertadores da América. Se tivermos o Fluminense campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga se o Vasco ficar atrás do Fluminense. Se tivermos o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, abre uma vaga. Então o G6 hoje pode virar G8. E se o Vasco mantiver essa pegada no Campeonato Brasileiro, fatalmente ele fica entre os 8 primeiros colocados. Será que o Rio de Janeiro, pela primeira vez na história, aliás, será que uma cidade, pela primeira vez na história, brasileira vai colocar 4 representantes na Libertadores da América? Interessante, hein? E aí, o que você acha? Vasco, Fluminense, Vasco, Botafogo disputam a Libertadores ano que vem? Ou, não, o Fluminense vai dar uma rateada?
Não, o Vasco não vai conseguir se manter, vai voltar ao normal. Não, o Botafogo vai cair de produção, porque o Flamengo não tem jeito, o Flamengo já tá lá, né? E aí, quero ler a opinião de vocês aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, gente. Fico por aqui, até a próxima edição, valeu!